No programa de hoje, nós vamos andar de 500 EF voltando do litoral, nós vamos voltar para o litoral de CCV na preparativa da viagem para Curitiba. E aí, claro, a viagem para Curitiba propriamente dita, inclusive com questionamento para os queridos assinantes do canal. Exatamente. Temos uma dúvida mecânica técnica, quem sabe alguém pode ajudar. Dessa vez voltando para São Paulo, né? Continuidade lá do vídeo que subiu na semana. Então, estradinha com pouca garoa, então a gente está subindo aqui a Imigrantes Velha, que é aquela Imigrantes que tem 11 túneis, né? Então essa aqui é uma subida íngreme. É um bom teste de carga para carro, né? Então quando você tem um problema de ponto no carro, vela não tá legal, carburador quando tem carburador, ou injeção com problema, é aqui que a coisa pega. O carro vai trabalhar numa temperatura, vai trabalhar numa temperatura mais quente do que o normal. Ele vai aquecer porque você está subindo, enfim, colocando carga nele por 11 km por aí. Esse aqui, por exemplo, é o túnel 4. O túnel 4 é o mais comprido, que na época era um feito de engenharia na década de 70 e 80, quando isso foi feito, porque ele tinha 1 km e alguma coisa. Depois surgiu na década de 90 Imigrantes nova de descida com 3 túneis, cada um com 4 km de extensão, mas esse aqui era o túnel mais comprido. Então tem ainda uns exaustores no teto para tirar o ar que os carros deixam, né, para não intoxicar todo mundo, enfim. Então aqui é um bom teste para carga. Normalmente quando você vai pegar uma estrada com uma Imigrante subindo, se o carro não tiver minimamente revisado, não sobe. Então é comum em momentos de feriado prolongado, enfim, quando desce muita gente para o litoral sul de São Paulo, né? Então essa estrada ela dá acesso ao retorno de São Paulo, mas é para quem? Itanhaém, Guarujá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, Santos, tudo por aqui. Tem a opção da Anchieta? Tem também, mas é muito raro num feriado as pessoas subirem pela Anchieta, justamente porque a Anchieta acabam subindo os caminhões, então aí a velocidade fica muito lenta. E aqui, quando tá bem, você desenvolve 80, o limite aqui é 100 por hora para subir. É muito raro eu encontrar algum carro subindo a 100 por hora aqui, mesmo os que são muito potentes. Eu costumo dizer que tem muito motorista bom de reta, que é aquele motorista que no plano ele senta o pé, passa 130 por hora. Na subida precisa ter no mínimo alguma arte, porque se você não souber num carro que não é automático engatar as marchas, você vê carro bom muitas vezes sofrendo, porque o cara não sabe esticar, mudar a marcha no tempo certo, então bagunça. Mas durante os feriados ou quando tem muito movimento, é muito comum no acostamento dessa pista aqui tá lotado de carro parado fervendo. Então é um momento que exige mais. Se você tá com o carro no limite, não tá com uma boa revisão da parte de arrefecimento, aqui tem uma boa chance de você precisar de guincho. Então é aqui que ele ferve. Então é comum, sempre foi, independente da geração do carro. Na década de 80 era a mesma coisa. Movimento na Imigrantes, os guinchos faturam, porque vira e mexe tem gente parada no acostamento e normalmente a pane é aquecimento. Então, claro, não posso afirmar que são todas, mas tem uma grande chance disso. Então é bem comum. Os Monzas nesse tempo inteiro comigo, 20 anos e tal, eu acho que uma única vez, 2 vezes talvez em 20 anos eu parei aqui. E olha que eu desço bastante, né? Teve uma época que eu trabalhava em São Paulo e morava na praia, e o 500 EF era o meu carro de uso diário. Então ele subia e descia essa serra todo dia, de segunda a sexta. Então a gente rodou bastante naqueles anos.
E em que vezes eu parei? Com o 500F uma única vez, porque estourou a correia da direção hidráulica. Então fez um barulho, a direção ficou dura, o que não é um problema, você consegue dirigir tranquilamente. Tanto é que eu fiz isso, tirei o resto que tinha, fui embora. No mecânico lá, o Paulo descobriu o coxim, estourou, o que prende a bomba hidráulica, ela deslocou, e conforme a rotação ela saiu do eixo ali e estourou a correia. Foi a única vez. No automático nós paramos acho que uma única vez nessa estrada, tirando a vez da batida, mas aí foi lá embaixo, uma única vez com o aquecimento. No momento que eu percebi que ele estava trabalhando na velocidade errada, na temperatura errada, eu parei no acostamento, e naquele momento esperei um pouquinho e falei, quer saber, a válvula termostática do carro tinha travado. Isso foi antes da retífica, então foi antes de 2012, por aí. A válvula termostática tinha travado, fechada. Então no momento, ou meio aberta, enfim, no momento que precisou, ela começou a esquentar. E como o automático é um carro que o radiador, ele tem uma capacidade volumétrica para água menor do que o que não é automático. Lembra que parte do radiador do Monza automático é utilizada para óleo, não para água. É outra colmeia dentro do mesmo corpo. Um para a bomba de óleo do câmbio e outro para a bomba de água do carro. Diferente desses aqui que são manuais, o radiador é só para água, né? Então ele acabou querendo esquentar e eu tirei do acostamento a válvula termostática, deixei ele sem válvula, segui viagem, obviamente a temperatura abaixou na mesma hora e fui embora. E aí depois ficou bons anos, inclusive sem válvula termostática, até que no momento da retífica do motor, fazia parte do contrato não retirar a válvula sob pena de perda da garantia, né? O que num carro carburado, vamos imaginar que não, e a gasolina não faz uma grande diferença assim, é muito diferente do carro injetado, a importância da válvula termostática. Então aqui passamos, isso, subidinha rápida, depois próximo foi ótimo, depois vamos colocar os outros Monzas, a gente desça com o CCV para a viagem de Curitiba. É isso. Noite aqui em São Paulo, hoje está 3, 4 graus aqui à noite, são mais ou menos 9h30 da noite da quinta-feira. E aqui na Shell tem uma opção de álcool aditivado, que eu sempre coloco 10 centavos de diferença e aditivado. Estamos aqui com o CCV 11h10 da noite, voltando lá para o litoral, no nosso projeto de encontrar o frio em Curitiba.
Bom, já encontramos o frio aqui em São Paulo, porque para sair de casa agora, o termômetro aquele que eu coloco aqui no acendedor de cigarro, marcava 4 graus, 5 graus. Abastecemos, completei até o tanque bem cheio de álcool aditivado, mais o reservatório de gasolina. Demorei uns 3 minutos para ele ficar legal, para estabilizar, enfim, a temperatura, e vai de boa. E no posto aproveitei, calibrei os pneus. Tem outra dica aí também, né? Quando começa a fazer uma variação muito brusca de... Deixa eu fechar, tô com o rádio cultura aqui. Quando começa a fazer uma variação muito brusca de temperatura, então nós calibramos esses pneus com na temperatura, por exemplo, de Brasília, 28 graus e tal. Vale a pena você dar uma conferida, além de fazer isso regularmente, mas ainda que os pneus sejam novos, bicos novos, que eles dificilmente perdem pressão, demoram mais, mas mudança brusca de temperatura, você vai ter uma diminuição de volume. Então quando você vai de 28 para 4 graus, eu não sei a razão exatamente de volume de ar, mas agora fomos, enfim, no posto calibrando o pneu, os da frente estavam com 26 e os traseiros com 24 libras. Então estabilizei com 29. Na tabela desse carro aqui, eles sempre usam, talvez para deixar mais macio, mas eles dizem para você colocar 26, 25 geralmente, né? 26 na dianteira, 25 na traseira, e se estiver carregado, se não me engano, 28, 27, alguma coisa assim. Não faz muita diferença colocar uma libra a mais ou não. Até nos carros mais novos, né? Logan, esses carros mais novos, por exemplo, a a quantidade de pressão, as libras que se coloca é 35, depende, vem com às vezes vem 40, enfim. Mas é isso. Agora voltando, estrada, algumas cenas aqui, estrada obviamente vazia, né? Uma quinta-feira à noite, voltando 11 horas da noite para a praia. Vamos passar no nosso querido portal de pedágio automático, deixa eu até vir para cá. E aí, a gente depois, na madrugada de sábado, 4 e pouco da manhã, por aí, a gente faz o nosso querido roteiro para Curitiba. Vamos ver o frio que a gente vai encontrar. Mas no sábado lá eu tô achando que a gente vai encontrar um frio menor do que está agora. Vamos ver. Bom, depois que vocês assistiram 500EF, cenas de estrada, viram também a volta do CCV para o litoral, abastecimento e tal. Antes da gente colocar as cenas finais, que é o CCV indo para Curitiba, com a nossa dúvida técnica, acho que vale a pena os comentários aí do canal. Então, aqui no hotel de Curitiba, noite fria aqui, hein? 6, 7 graus lá fora, então chegamos agora do jantar, são, sei lá, quase 10 horas da noite, e graças a Deus o hotel tem tudo, né, com ar-condicionado e tudo, porque aí você consegue colocar, e o quarto está começando a esquentar agora, vamos ver. Mas aí o que eu fiz aqui? Peguei os comentários da última semana, tá? Então eu vou começar aqui pelo Neto Santos. Bom dia, amigos, sou fã do canal, tenho um Monza SLE 91 verde, carro imaculado, tenho muita vontade de colocar a placa de colecionador dele. Seu vídeo foi esclarecedor, parabéns e tal.
Bom, Neto, aí se o carro está original, como você fala, é buscar, só fique esperto naquilo que eu comentei no canal, né? Que assim, toma cuidado na sua cidade, eu não sei de onde você para não ser enganado, pagar, enfim, valor maluco por alguém que não está fazendo vistoria nenhuma. Vale a pena você procurar, inclusive, qual é um clube de carro antigo que seja respeitável, que seja responsável. Por quê? Porque isso diz muito. Tem clube, por exemplo, que eu cheguei em Curitiba, fiquei sabendo disso quando fiz lá o meu certificado, que o cara fala, nossa, quando vem desse, Deus me livre, é sempre um abacaxi. Então toma cuidado, peça referências, eu acho que muita gente sabe como é que isso funciona, vale a pena pesquisar. Mas enfim, faço votos aí para que você coloque isso aí, o teu Monza na placa de coleção. Cleiton Macedo também, tem um Monza CCV igual, só que preto. Em dia, nome placa Mercosul 2.0 à venda. Aí ele fala, claro, revisado, espetacular, tal, ele dá o contato dele. Cleiton, eu não tenho, por enquanto, absolutamente, não tenho como comprar outro carro, cara. É o que eu falei no vídeo, eu não tenho como usar, não tenho tempo, não tenho onde guardar, então é algo que, sugestão, coloca em canais, coloca em Web Motors, coloca, mas tem muito rolo ali também, coloca em Mercado Livre. Tem algumas lojas que vendem de forma consignada, tem que ver se o acordo é bom para você também. Mas o cara que procura carro antigo, ele geralmente sabe onde procura. É raro você achar carro de internet que vale a pena. Então, normalmente, tem um anúncio na internet, mas o cara já mexe com carro antigo, tem uma loja já conceituada, muita gente falando bem. Então, o cara que procura para pagar um valor mais alto, valorizando aquilo que você tem, se estiver zerado, como você está falando, acho que vale a pena você divulgar no canal certo. Para mim já deu de Monza, cara, já tem 3 aqui, cara. Então, Antônio, muito boa, comentou no vídeo do... O Antônio Dias, ele comentou no vídeo do Zip Drive Ômega, episódio 22, que eu mostrei o Zip Drive da Ômega, que era uma forma de armazenamento da década de 90. Legal. O Emerson Carangos Histórias, ele comentou no vídeo do CCV, da troca de óleo do CCV. Ótimo vídeo, tem uma história com o XR3, também já tive em Monza e adoro esse carro. Pretendo algum dia, adoro assistir os vídeos, etc. Já coloquei, né, Emerson, o anúncio do XR3. Sem dúvida um carro excepcional. Não estou aqui fazendo nenhuma análise mecânica, se é bom, se não é, comparando. Cara, XR3 é um carro tipo, como foi o Monza, como foi o Gol GTI, ou o GTS, o Cadete GSI, ou o Cadete GS. São carros que fizeram época, né? Muita gente gostava, era bem legal mesmo, né? O que mais? O Edson, que sempre comenta aqui, o Edson Rabaioli. Tinha um cara com a camisa do Grêmio, ele estava comentando no Troca de Óleo, no episódio do Troca de Óleo, que eu coloquei uma cena de internet que o cara estava com a camiseta do Grêmio empurrando. Vai ver que é por isso que o problema deu problema. Edson, vou ser muito sincero com você, o último jogo que eu vi de futebol na vida, o Birubiru jogava no Corinthians, cara. Por uma época da minha infância, como eu tinha tio, primo, todo mundo era corintiano lá, eu resolvi ser corintiano. Mas meu avô era santista roxo. E em casa, meu pai não tinha a menor noção de quem jogava. Meu pai nunca ligou para futebol. Então, tanto eu como meu irmão, a única referência que eu tinha de futebol era a Copa do Mundo. Que na infância a gente ia na casa da minha avó, os jogos eram à tarde, com todo mundo ali para torcer. Essa é a minha infância. Quando eu já estava trabalhando, que depois, portanto, 94 eu já estava trabalhando, aí eu parava, eu já tinha um cargo lá de liderança no banco na época, e eu parava a minha equipe, o banco permitia que eu parasse, colocava uma TV de tubo ainda, e obviamente colocava minha equipe para assistir o jogo. Então essa Copa eu lembro de ter assistido, porque eu estava com a minha equipe e tinha que dar o exemplo. 98, enfim, eu lembro de algumas, e nessa última eu só fui assistir alguma coisa quando houve o segundo gol da Alemanha na final. E aí eu falei, putz, eu tive uma... Falei, cara, pelo intervalo de tempo dos jogos, do gol, desculpa, era tão curto que eu falei, eu acho que isso aqui vai virar histórico. E infelizmente contra o Brasil. E aí aquele jogo eu assisti, mas raramente eu não sei nem quem joga, não faço ideia dos campeonatos. Enfim, futebol é algo que eu realmente não ligo. Gosto muito de esporte, mas de vários outros, mas de futebol nunca liguei. Lucas Raridades Automotivas, ele tem um canal aqui, comentou no EP48, no passeio de domingo, top vídeo, tipo passeio que compensa muito. Concordo, passeio curto não é tão caro, não é caro, e vale a pena, acho que legal, Lucas. Comentou de novo depois,
a música do comercial da GM. Cara, essa música do comercial da GM dos anos 90, não. Essa música era do ano 88, tá? A música com o Zé Rodrigues. Só para dar uma ideia, muita gente mais nova aí não sabe. Zé Rodrigues, cara, ganhou em 1977. Eu tinha 6 anos, mas eu tenho o disco ainda da minha mãe, Globo de Ouro 77. A Globo, Rede Globo de televisão, fazia os especiais para concorrer provavelmente com o anterior, que era líder de audiência, que era a Record. A Record fazia os festivais da Record, mas isso é antes da minha vida, então é década de 60 e tal. A Globo acho que quis surfar nessa onda e fez o Globo de Ouro. Era um festival, obviamente televisionado, e no final das contas, os 12, ou 10 ou 12, enfim, finalistas desse episódio viravam um LP. Lembra que naquela época não tinha MP3, não tinha YouTube Music, não tinha Apple qualquer coisa, não tinha Spotify. Então assim, para comprar música mesmo, ou você gravava de rádio com fita cassete, ou você gastava uma grana numa loja de disco. Só que aí você tinha que comprar 12 discos, se você quisesse 12 artistas diferentes. O que a Globo fez? Uma coletânea, Globo de Ouro. E alguns LPs minha mãe comprou. A gente sempre ouviu muita música em clássica, na verdade muita música piano e clássica. Minha mãe tocou piano por muito tempo, fez escola de piano por 7 anos e tudo mais, tinha piano em casa, tocava violão também. Meu pai não era muito ligado em instrumentos, mas ele gostava muito de orquestras, então, especialmente essas mais modernas para a época. Ray Conniff, ele gostava bastante e tal. Eu e meu irmão, sim, a gente foi nascido em 71, portanto, final dos anos 70. A gente entrou pesado no rock, mas minha mãe não. Minha mãe é Elvis Presley, é Beatles. Se bem que ela não gostava tanto de Beatles assim. Jovem Guarda e tal. Então o Globo de Ouro ela tinha. E, voltando então, o Zé Rodrigues ele ganhou popularidade com a música Soy Latino-Americano. Procura que você vai achar. A letra até hoje é super atual. E ele viveu com essa música há muito tempo, ele ganhou, ele foi finalista, eu não sei se ele ganhou, acho que ele não ganhou o prêmio de 77, mas no LP ele é um dos 12 finalistas. E foi daí que eu conheci, como criança, ouvindo esse disco, eu gostei dessa música, anos depois já tinha internet e tal, e aí a General Motors contratou o Zé Rodrigues, detalhe, acho que aí vale uma pausa. Esses festivais da década de 70, final da década de 70, terminaram lá provavelmente por 78 e tal, começou a perder um pouco de popularidade. Então isso ficou meio esquecido. A Record já não era Record como era antes, a Globo já dominava, enfim, a vida mudou, eu não sei exatamente porquê, eu era moleque nessa época. Mas em 1985, e você acha no YouTube isso, a Globo promoveu uma tentativa de volta dos festivais, e aí chamou-se Festival dos Festivais. Quais foram os nomes da época? TT Espíndola com Escrito nas Estrelas, Oswaldo Montenegro com o Condor, uma outra banda que acho que não existe, Miraíra foi a finalista, e o Zé Rodrigues participou de um grupo, se não me engano, Joelhos de Porco, se eu não estou enganado, com uma das músicas, com aquela voz dele, o tom de voz dele, você escutou, você fala, Zé Rodrigues. Bom, enfim, e provavelmente em 87, 88, acho que 87, quando a GM estava lançando a propaganda, fazendo a divulgação da linha, que ia desde o Chevette Marajó até o Diplomata, e passava já pelo Monza, que já era um carro de sucesso, já era 87, já era o carro mais vendido há anos, aquele negócio todo. Então eles fizeram um clipe, que é o comercial do no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. E aí foi o Zé Rodrigues com uma banda. E esse comercial bombou. Obviamente eu adorei, na época não consegui gravar. Graças ao YouTube, anos depois eu consegui uma cópia e obviamente um som em HD, que é o que eu coloco nessas trilhas aqui. Então essa música da GM é final da década de 80, Zé Rodrigues, eles pegaram carona no Soy Latino-Americano e no Festival dos Festivais, porque o Zé Rodrigues foi um dos finalistas no LP dos festivais, do Festival dos Festivais. Enfim, então foi isso. E a música é fantástica, né? É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Então, o carro é tão silencioso por dentro que eu escuto o meu coração. Como é que você percebe isso na música? Ela termina com tutu, tutu, imitando uma batida do coração. Depois, enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. Natural, o mundo sempre vai perder a forma, né? O mundo nunca é igual, né? O planeta muda, então ele quis fazer essa referência. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é assim que eu sempre vou seguir. Meu coração é Chevrolet. Então obviamente, é uma música da propaganda da Chevrolet. Eu achei uma das
musicais, uma das propagandas mais fantásticas musicais de carro que a gente já viu, com qualidade, etc. Enfim, então foi isso aí. Foi bom você ter colocado este ponto. A Águida voltou a comentar, hein? No episódio lá atrás, Monza Automático 88. Muito bom, estou procurando Monza também. Uma curiosidade, muda muito o consumo do automático para o manual? Águida, muda para cacete. Sinto muito. O mesmo motor 2.0 gasolina, que no 500EF, embora injetado, faz 7,5 por litro na cidade, no automático, no trânsito pesado de São Paulo, é 4,5 a 5. O mesmo motor, enfim, só que não é injetado, com o carburador Brosol 2E. Então, o automático sempre vai gastar mais. E no álcool, não sei, eu nunca tive automático a álcool, mas assim, vai consumir. O carro automático, ali nesse caso meu, são 3 marchas, ele trabalha mais acelerado, ele troca de marcha, enfim, é outra dinâmica do funcionamento do motor com a relação com o câmbio. Então, além de ser carburado, então ele gasta mais. A experiência talvez fosse, como é que teria sido o motor com a injeção do 500EF num câmbio automático? Será que ele ia gastar mais ou menos que o 7,5 do manual? Eu não sei. Mas na minha experiência, gasta bem mais. De novo, mas é uma opção. Automático, a opção não é econômica, é conforto. Quem optou por isso naquela época queria conforto. Então era esse o ponto. Desculpa o nome aqui. Deve ser Telírio Oliveira, há 5 dias no Livro dos Monzas, é um episódio antigo também. Como adquirir o livro sobre Monza 89 SL. Olha, Telírio, eu não acho que tenha Monza específico do Monza 89 SL, né? Eu acredito que o livro dos Monzas é da Alaúde, editora Alaúde. Eles fazem eles fazem livros que são de coleçãozinha, é um quadradinho, sempre pretinho e tal. No próximo vídeo eu mostro. De vários carros, tem Brasília, tem Aero Willis, eu comprei 2 na época, no encontro de Águas de Lindóia, tinha uma banca deles vendendo, eu comprei 2, o do Monza e o do Aero Willis, porque era um carro que eu tive. Tem do Fusca, tem da Brasília, tem do Chevette, tem do DKV, tem de um monte tem do Opala. O Opala tem um outro livro, inclusive, pela mesma editora, que é um livro maior, que eu tenho, que é bem documentado também, que eu achei muito legal, e foi quando eu me desmotivei pelo Opala. Ao conhecer o projeto com um pouco mais de profundidade, eu optei pelo Monza mesmo. Eu tinha na minha cabeça o Opala era o carro dos carros, e depois eu falei, puta, para tudo, acabou não sendo. Mas enfim, sou eu. Mas enfim, como adquirir? Editora Alaúde. Procura que com certeza você vai achar ali o livro dos carros. Aí você pode até fazer tua coleção com outros carros, não só o Monza, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu perdi. Tá aqui. Geilson Aparecido, no episódio 49 dos 3 Monzas, recente. Gostaria de deixar meu Monza lindo também. Infelizmente, minhas condições financeiras estão me impedindo. Geilson, é fase, cara. A gente tem fases na vida, e eu só posso dizer pela minha, né? Não consigo dar conselho pela vida dos outros, mas assim, tem fases na vida que eu não tinha dinheiro para fazer absolutamente nada e nem para comer fora o único dia da semana. Era tudo contadinho na planilha do Excel e controladinho, literalmente. São fases da vida que a gente passa. A gente não precisa, ao mesmo tempo, passar numa fase dura o resto da vida. Então a gente tem que sempre tentar buscar uma alternativa. Garanto que é o que você deve estar fazendo também. Eu não sei o que você trabalha, não sei do que você faz, nem teu histórico, mas imagino que independente de qualquer coisa, a vida é sempre uma luta. Então, é que nem, volto a dizer, é que nem andar de bicicleta. Você começa andando, não, você começa caindo. Então toma um tombo, levanta, toma um tombo, levanta. Quem se deixa bater é aquele cara que nunca vai andar de bicicleta na vida, fica no chão. Garanto que você não é isso. Então, o fato de você não ter uma condição financeira agora de deixar o teu carro, não muda nada. Eu quando tive problema financeiro também, na época eu fali pessoalmente, os Monza já eram meus, a única coisa que eles já eram quitados, era meu, ninguém, né? Mas eu nem pensei em vender. A única coisa que eu fiz, tranquei os 2 na garagem e ligava de vez em quando. Foram 2 anos ou 1 ano e meio, não lembro, que simplesmente não houve uma única manutenção do carro, porque simplesmente eu deixei ele andar com ele para justamente não dar problema. Então, é fase, depois passa, vai para frente. Futuro a gente constrói. Que mais? Fernando Aristides Alves, no EP49 também. Monza realmente foi um ícone, parabéns. Legal, foi um ícone mesmo. Não só esse, né? Não vou aqui só porque é o canal é de Monza, vou puxar o saco do Monza. Tem milhares de carros que são ícones. O Monza é o que eu escolhi como brincadeira de hobby. Então, agora é um ícone, vendeu pra caramba.
Não é fácil para a montadora vender quase 1 milhão de veículos só no Brasil. Não é fácil. Tem muitos veículos que vendeu 100 mil, 200 mil e saiu de linha. Então, essa insistência era o momento da época, Fernando, que acontecia. Nós estávamos acostumados com carros extremamente antiquados para a década de 80, mas era fruto da economia brasileira daquele momento. Uma crise gigantesca. Imagina uma inflação de 40% ao mês. Nós chegamos a ter em 89, na época pré-Collor, entrou o Collor, daí teve impeachment do Collor, aquela lambança toda, confisco de poupança. Então, na fase que antecedeu essa fase do começo da década de 90, que foi a fase do Monza, quando chegou no Brasil um carro com padrão europeu, lembrando, o Monza não foi desenvolvido pela GM brasileira, é um projeto da Opel alemã. Então, lá para o europeu era só mais um carro. Era a evolução natural do Opel, inclusive. O Opel de lá já tinha versões anteriores e aí ganhou essa forma do Monza brasileiro. E aí a GM implantou no Brasil o Monza como carro mundial. Na verdade, o carro mundial não é porque a gente quer, não é porque a fábrica queria conquistar o mundo, não é isso o questão, é que é barato. Se eu fizer um projeto na Alemanha, não preciso ter engenheiro no Brasil para projetar de novo, pego o projeto pronto, adapto a linha de montagem para ele e faço intercâmbio de peças por navio e por avião, provavelmente até por navio, e depois fomento a indústria nacional a fabricar as peças aqui, a escala, o dinheiro que eu investi para construir aquele carro desde a planta, ficou na Alemanha. Entendeu? Então o carro mundial. E aí por que ele fez sucesso? Imagina que você estava acostumado a andar de Opala quadrado, Brasília, de Passat, a Corcel 2, tudo mais quadrado. Não eram carros ruins, mas eram carros quadrados com outra mecânica. Desembarca o Monza, que logo um ano depois percebeu que o 1.6 não ia dar muito conta do recado, 1.8, com um padrão diferente. Cara, pegou o mercado inteiro. Todo mundo que tinha dinheiro naquele momento, porque existe uma disparidade como existe hoje no Brasil, tem muita gente, tem pouca gente com muito dinheiro, tem muita gente com nada. Então, naquele momento, isso era muito gritante. O cara ou era pobre ou era classe média alta ou rico. Então, naquele momento, essa galera foi para o Monza, por isso que vendeu 980 mil unidades, entendeu? Então, é isso que talvez a gente agora, como país, não pode deixar acontecer. Quanto maior a disparidade social no país, pior é o desenvolvimento dele. O que faz um país andar, o americano sabe muito bem disso, é a classe média, não é o rico. Você nunca vai ter um país, tirando a Suíça, onde todo mundo lá é milionário. Não existe, entendeu? Não existe. Sempre vai ser uma curva ABC. Você tem lá 10% de milionários, você vai ter talvez 10% de miseráveis, sempre vai ter, porque o mundo é capitalista. E o ideal é que você tivesse talvez 80%, né, para fazer a curva de classe média. A gente hoje, de novo, em função de crise, está fazendo novamente uma separação. Parece que a gente está andando para trás. Mas enfim, isso é outro assunto. Então, o Edivaldo, tá? 4 dias no Monza, no EP45. Para mim, esse modelo do Monza é mais lindo. Bom, aí eu sou suspeito, Edivaldo, eu concordo com você. Eu prefiro o Monza quadrado. Não tenho nada contra o Tubarão, mas eu prefiro o quadrado. Eu não sei, me parece o projeto original. É gosto, cara. Tem gente que faz o oposto. Adora o Monza Tubarão, enfim. Ele também comentou no outro vídeo, no 46, com tanque cheio você consegue rodar quantos quilômetros na estrada? Legal. No Monza a álcool, eu consigo rodar 400 e pouco na estrada. Experiência agora indo para Brasília. No Monza, no 500EF, mais ou menos essa faixa. Por incrível que pareça, na estrada eles não são tão diferentes, o 500EF, mesmo sendo gasolina injetado, do 1.8 álcool que é o CCV. Eu nunca vi ele andar mais que 400 km. Geralmente você precisa. Não é porque ele fica na reserva, é porque você não quer que fique na reserva para você não ficar numa situação de repente de emergência na estrada, né? Então, mais ou menos isso. Diferente dos carros novos, né? Se eu pego um Clio 1000, cara, 700 km na estrada, né? É outro mundo. E os híbridos, ou os elétricos, a coisa vai mais longe. O Emerson, da Carangos Histórias, comentou também no EP49, só não comprei outro Monza ainda porque não tenho garagem para ele. Mas tá na minha lista. O XR3 e o Monza são 2 carros inesquecíveis. Não vou nem comentar. Concordo, Emerson. Então, espaço a gente precisa ter mesmo. E são 2 carros realmente que acho que fazem história. O Marco José, no EP49, colocou: boa tarde, tem um Monza Classic ano 90. Onde você comprou essa lanterna do Monza Classic? Marcos, essa lanterna eu comprei há 2 anos atrás no Mercado Livre.
quase todas as peças de carro que eu compro, tirando aquelas quando eu vou na oficina que o próprio mecânico compra, né? Eu compro no Mercado Livre. Eu gosto muito do Mercado Livre. Não ganho nem um centavo para falar deles aqui, mas assim, o Mercado Livre me parece uma empresa extremamente responsável e onde eu tenho para quem reclamar. Quando eu tenho alguma situação de uma compra, independente do valor que eu faço no Mercado Livre da zebra, o Mercado Livre não pensa, eles tornam o dinheiro no meu cartão. Na hora, depois discute. E isso me dá uma segurança de, se eu for enganado, se o cara que está me vendendo uma peça de repente usada, ou me vendeu uma coisa que quando chegou em casa não era aquilo, eu sei que ele vai ter uma preocupação, porque ele vai ser negativado. Se eu reclamar, ele vai ter um problema, a classificação dele cai. Então, o Mercado Livre é uma empresa que me parece, como consumidor, não posso dar mais informações, mas eu compro muito por lá, qualquer coisa, de calça de moletom, a tênis, a peça de carro, saco de aspirador de pó, tudo que você pode de utilidades domésticas ou não, e cara, nunca tive problema. Tive vendedores picaretas, poucos, porque eu sempre olho quando eu vou comprar aquele selinho verde. Se o cara tem selinho amarelo, eu nem, cara, tchau, vou sempre para um selinho verde. Então eu acho que ali vale a pena. Essas lanternas eu comprei lá, paguei muita grana por essa porra, é caro demais. Então eu não precisei importar. Alguém já tinha importado, deixou no estoque, eu dei a sorte de achar. Você acha ainda? Acha. E aí tem preços de todos os tipos. Às vezes tem gente que só vive de Mercado Livre. Então vale a pena se você está numa cidade que tem de repente uma lojinha. Às vezes o cara está na lojinha com estoque, está lá encalhado, ele não tem a percepção do Mercado Livre, vai te vender um preço mais justo, tá? Eu precisava dessas lanternas de qualquer jeito para ter um jogo de reserva. Então eu trouxe para o vídeo aí, mas é isso. O Matheus Rivori comentou também no EP49. Top as lanternas, me tira uma dúvida, como vocês vão importar? Não, eu não importei a lanterna. Eu comprei no Mercado Livre, alguém, sei lá eu quem, importou a lanterna. Conheço pessoas que dizem que conseguem importação. Normalmente como? Alguém conhece alguém que mora na Alemanha. E aí manda, mas aí tem imposto, não sei o quê. Inclusive o para-choque. O modelo da Opel alemão não tinha as ponteiras, era uma peça única, inclusive com a lanterna. Todo mundo sonha com esse para-choque. Só que hoje é muito difícil importar porque o nosso dinheiro hoje em dia é muito desvalorizado. Então, quando você vai lidar com real para euro, fica uma coisa extremamente proibitiva, sem contar a carga de impostos que a gente tem. Nós estamos com o país muito embaixo hoje em dia. Então, a gente agora é um momento complicado de você comprar qualquer peça que seja em dólar ou euro. A gente está lá para baixo. Clássico BR comentou no 49. Ele fez um grande comentário, mas assim, você tem uma experiência... Ah, tá. É um comentário interessante que ele fez há 2 dias. Eu estava falando sobre o uso como eu dou partida no CCV, onde eu puxo o afogador, como vocês viram, ligam, jogo o afogador para baixo, estabilizo 2 minutos. Ele está dizendo o seguinte, olha, não precisa, né? Ele falou, o afogador serve para o arranque. Você pode fazer com ele acionado e sair dirigindo e depois você vai diminuindo. Concordo. E depois ele fala outros pontos que são algumas coisas que no carro a álcool você precisa ter. E ele fala do Termac, ele fala também do sensor. Então, eu vou te dizer o seguinte, que no meu caso, tá? O Termac eu não sei te dizer se ele está funcionando. O Termac, para quem não sabe, é uma pequena válvula que fica na entrada de admissão de ar do filtro de ar. Tem um fio ligando lá, eu não testei isso ainda, não sei se ela está 100%, bom, com certeza deve estar 100% aberta, mas não sei se ela está atuando ou não, não sei, preciso saber ainda como testa. Bom toque que você me deu. O outro sensor, que é o sensor de temperatura lá no corpo da bomba d'água, que dá o comando, dependendo da temperatura da água, se ele vai acender a luzinha laranja no painel para acionar o motorzinho do injetor de gasolina para o carburador, esse sim está funcionando, porque tem hora, dependendo da temperatura, a hora ele liga, a hora ele não liga. Então, esse eu sei que sim, e quando ele acende, eu ouço o barulhinho do motor injetando, tanto é que depois consome uma parte daquele reservatório. Então, eu concordo com você, o ideal era isso mesmo. É uma mania minha, eu não sei, eu não gosto de andar com aquele afogador puxado, e também, sinceramente, quando eu vou andar com esses carros, eu não estou com pressa. Então, eu ligo, esquento um pouquinho, o motor está rodando livre, porque eu não estou pondo carga nele, ele está em ponto morto. Então, 2 minutinhos para mim, quando eu saio com o carro, ele já está com... A impressão que eu tenho é que ele está com a vida dele já. Eu não preciso mais fazer nada. Então, é uma mania minha. Não estou dizendo que todo mundo deve seguir, mas é uma mania minha. E o Ricardo Gibo terminou o último dizendo, do EP49,
parabéns, relaxante. Bom, cara, show de bola, então manda ver. Eram esses os comentários. Acho que agora a gente termina o vídeo com a cena do CCV vindo para Curitiba, onde eu estou agora. Cenas de estrada, algumas com GoPro meio tremido e tal, preciso dar um jeito nisso. E com isso, obrigado a todo mundo aí por assistir o vídeo. Comentem mais e, mais importante, pelo amor de Deus, se você entende de carburação ou de ponto de carro, etc., comente a dúvida que eu coloquei lá nesse vídeo vindo aqui para Curitiba, porque realmente eu não sei a resposta. Eu montei uma teoria, mas acho que se tem alguém mais técnico aqui, deem as suas opiniões, depois a gente discute no próximo vídeo. Galera, obrigado! É no silêncio de um Chevrolet e o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bom, a gente está aqui no Ongarato 500, que é o meio da estrada, um pouco, meio quase, faltam 100 e poucos quilômetros para Curitiba, com o nosso CCV. E eu ia fazer, bom, tá frio, né? Vamos entrar, eu já falo. Bom, vamos ver se com a GoPro fica bom. Teste, essa GoPro é antiga, então eu não consigo saber o que está sendo filmado. Mas vamos lá. Então a gente está aqui, o carro está com 119.900 km, acabou de virar. Estamos aqui com finalmente um solzinho, lá fora 11 graus e aqui dentro do carro 16 graus. O aquecedor dele não aquece tanto como os carros novos, né? Carro novo você vira uma estufa, aqui não rola. Mas dá uma melhoradinha, dá uns 5 graus, 6 graus a mais aí, deu uma ajudada. Lá na praia, quando a gente saiu hoje, mais ou menos 11 graus. E Curitiba estava dando 1 grau no mesmo horário. Agora com o sol deve melhorar, enfim. Parece inclusive que o grande frio de Curitiba já deu uma passada, né? Mas aí não deu para pegar, então não tem jeito. Agora, vamos falar um pouquinho. A ideia agora era a gente colocar o notebook e ler os comentários de sábado, né? Para pegar aí alguns comentários e tal que o pessoal colocou. Mas não rola, porque aqui infra é fogo, não tem conexão de 4G, obviamente não tem Wi-Fi, não tem nada. Então mesmo no posto que a gente estava, Wi-Fi não, nada. E nem 3G, pra você ter uma ideia, era só G. Então aí não adianta nada, não dava nem para baixar o aplicativo ou mesmo ligar um notebook, é uma pena. Então a gente ainda precisa andar muito nessa situação aí para ser um país conectado. E aqui pelos próximos quilômetros é assim que vai ser, não vai ter como. Bom, o carrinho tá indo bem, né? A gente fez uma média, inclusive, abastecendo em São Paulo, para vir aqui, na verdade para ir para o litoral. Passei 2 dias lá e depois, consequentemente, ir para a praia. Deu 160 quilômetros de percurso da última viagem, né, que a gente fez, e ele fez 12,2 por litro. Achei. E por que eu sei que fez isso mesmo? Porque quando eu abasteço, eu encho realmente até a boca, então, do tanque. Então não é uma questão de medidor, é uma questão de capacidade do tanque mesmo. Agora, vindo para cá, 170 km depois, lá, quer dizer, a descida da praia, mais todo o trecho do litoral, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, subindo a serra, ele fez 11,3, 11,4 no álcool, uma velocidade de 75, 80 em alguns momentos da serrinha ali, veio bem. E aqui vamos embora, aproveitar o solzinho. A ideia aqui não é chegar rápido, é dirigir, então
tá indo legal. Momento de desafio na viagem, já que a gente ainda tem horas pela frente. Aqui na serra, enfim, serra de uma forma geral, mas aqui indo para Curitiba, a serra não é que nem a da praia, que é uma inclinação constante. Traduzindo, subindo a Imigrantes, você tem 11 km de inclinação constante, portanto você vai usar o pedal do acelerador mais para baixo, você vai pôr mais carga no carro, senão você não vai subir, ou você vai ter que reduzir muito a marcha. Até aí todo mundo pegou. Na Serra de Curitiba ela oscila, porque eu tenho trechos que nem agora, que estou precisando de carga, eu estou subindo, e em seguida, depois de uma curva, eu tenho uma parte plana, e não é constante. Então aí eu desacelero, por exemplo, se eu não quiser ultrapassar a velocidade que eu estou marcando aqui para tal. Bom, por que eu estou dizendo isso? Uma das coisas que eu percebi nesse carro, e até a Simone comentou quando eu fiz a retífica do automático, era a mesma coisa. No 500EF nunca aconteceu. Ele começava a grilar. Grilar é aquele barulhinho que você põe carga, ele fica, parece que uma metálico lá dentro do motor, que não é um negócio legal. Por quê? Significa que você está com uma questão de detonação fora de ponto. Então, na minha cabeça, era sempre, tá fora de ponto. Vai no mecânico, põe a pistola de ponto e ajusta. Aí chegava lá, o Paulo, o Mário olhava, não, mas tá certo, tal, enfim. Então, o que pode ser, aí eu lanço um desafio para quem entende, dado que eu não sou mecânico, mas a minha teoria, e aí quem entende, comente aí, veja se faz sentido. No momento que eu preciso de carga no carro, eu aperto mais o acelerador, falando agora então do carburado. Apertando o acelerador, o cabo de aço puxa a borboleta do carburador. Eu abro mais, eu deixo de restringir o ar. Portanto, o sinal de vácuo dos cilindros, ele aumenta. Por quê? Porque o cilindro com mais passagem de ar, ele também aumenta o sinal. Ele vai consumir, ele vai respirar mais. O que acontece? No momento em que eu faço isso, aquela mangueirinha que sai do coletor e vai lá para o distribuidor, no caso aqui o distribuidor Aranha, que tem a cápsula de vácuo, o que acontece com essa cápsula? Ele puxa o diafragma e aí, por uma reação mecânica, você adianta ou atrasa, eu não sei, acredito que adiante a mesa de ponto do distribuidor. Ou seja, o que eu entendo que está acontecendo? Quando você põe carga no carro, ele adianta o ponto. Adiantar o ponto, então, alguns graus, não sei quantos. E aí o que acontece? Você acaba detonando ou gerando a faísca dentro do cilindro fora do que seria o normal do carro com o ponto estabilizado, que eu imagino que seja no ponto máximo superior, ou não, falei besteira, o ponto máximo já é no momento que ele explode, ou enfim, outra dúvida, o momento da detonação é no PMS, que é o ponto máximo superior do cilindro, quando ele está comprimindo a maior quantidade possível de ar. Na minha cabeça faz sentido, porque naquele momento, quando a faísca acontece, a mistura atomizada lá explode. Se eu tiver um ar com alta pressão misturado com combustível, o poder de detonação é muito maior. Uma das coisas que a gente estuda, além do livro, na evolução dos motores a combustão, é justamente a questão da taxa de compressão. Os motores muito antigos tinham baixa taxa de compressão. E o que os engenheiros na época foram aprendendo é quanto maior você trabalhava com a taxa de compressão, mais potência ou mais cavalos você gerava no mesmo motor pela mesma litragem. Então isso foi uma evolução de engenharia. Hoje, por exemplo, motores como 10 por 1, pressão de 10 atmosferas para 1, quer dizer, é o tipo da pressão que ele aguenta. Nos motores de competição você aumenta, o pessoal fala motor mais taxado, ele tem uma taxa de compressão maior. Enfim, aí é outro assunto. Mas então meu ponto é, minha teoria, no momento que eu preciso de carga, eu aperto, se a cápsula de vácuo do Monza está funcionando, ele adianta a mesa, adianta o ponto e ele para de grilar. Se eu fico com meia carga no pé, eu não aperto tanto o acelerador, ele começa a grilar. Então, me parece que isso é um sinal de que o carro está no ponto e que a minha cápsula e o meu distribuidor estão funcionando. A pergunta é, faz sentido o que eu estou falando? Ou, mesmo na meia carga, o carro não deveria grilar em hipótese alguma? O que vocês acham? Quem entende disso? Bom, algumas horinhas depois, chegamos em Curitiba, olha aqui. Dia bonito, não sei se está frio, porque agora o aquecimento resolveu funcionar, porque a marcha está mais lenta, a coisa ficou feia. Então vamos.